esta é a série de vídeos, né? Ou playlist na gíria do YouTube, sobre estudo de Python. A gente está começando a aprender Python desde o início, bem do começo. E hoje vamos falar sobre estruturas básicas de comandos. Meu nome é Hilton Fernandes, o G é de Garcia, normalmente eu não uso, mas aqui no YouTube tem tantos Hilton Fernandes que eu tive que usar esse G para poder ser localizado. Esse é um canal no YouTube, esse número aí é uma data, né? Ano, mês, dia, e foi em 10 de novembro de 2022 que eu comecei a fazer essa apresentação. Bom, aqui está a agenda, quer dizer, o que a gente vai conversar nesse vídeo. Em primeiro lugar, vamos tentar explicar por que esse vídeo foi feito, para que ele serve. Vamos falar de boas notícias, para quem já está seguindo essa série, tem uma notícia boa, já aprendeu alguma coisa. E aí vamos falar dessa estrutura de comandos de decisão e da estrutura de comandos de repetição. E aí essas duas coisas vão ser faladas em teoria, mas na parte, alguns trechos de programa, a gente vai mostrar exemplos práticos, quer dizer, trechos de programa que implementam essas estruturas, né? Implementa quer dizer, tornam reais, sai do mundo do conceito para virar pedacinho de programa. E aí, por último, que a gente está fazendo sempre em todos os vídeos, a gente está explicando onde estão os códigos, onde estão as apresentações e, eventualmente, alguma referência bibliográfica. Bom, a motivação é simples, né? Como eu falei, vamos mostrar as estruturas básicas de comando de um programa. E uma coisa importante, que é justamente desmistificação, significa que a gente vai tentar mostrar que, apesar de fazer um programa nunca ser tão fácil, raras vezes pelo menos é tão fácil e ter muitos detalhes para se preocupar, em termos conceituais ele é relativamente simples. E aí a ideia é, se a gente aprender a construir essas ideias simples, depois fica mais fácil a gente criar programas grandes, porque vão ser repetições dessas mesmas ideias. Bom, a boa notícia, como eu falei, é que duas boas notícias. Só existem 3 estruturas de comandos. Todo programa, todos os programas do mundo, possíveis e imagináveis, no fundo só tem 3 estruturas de comando, assim, em termos muito básicos, né? E quem já está seguindo essa série de vídeos já conhece uma delas. Então são 2 boas notícias. A ideia básica é a seguinte, né? No meio, né? No meio para o fim dos anos do século XX, nos anos 1960, 2 matemáticos italianos que estão lá na referência demonstraram que todo o programa podia ser reduzido a 3 estruturas de comando. E quando um matemático demonstra alguma coisa, essa demonstração é irrefutável, quer dizer, não tem dúvida. E o resultado deles vale para todos os programas que já existiram, que existem e vão existir. Então é uma coisa muito poderosa, muito interessante para a gente aprender como é que um programa opera, tá? E aí nessa playlist a gente aprendeu uma das estruturas, que é a sequência, ou seja, um comando após o outro comando, tá? Sequência de comandos, claro. Bom, e aqui segue uma sequência de comandos, né? Então aqui estão 3 comandos, executa o comando 1, depois executa o comando 2, depois o comando 3. Naturalmente é uma ideia genérica, então podia ter não só 3 comandos, mas 4, 5, um número qualquer, né? E da mesma forma, 2 só, e até como pensando aí na coisa da abstração dos matemáticos, um único comando poderia ser considerado uma sequência, né? Mas isso fica para mais para frente. Ok, então vamos ver a primeira estrutura que não é tão conhecida, que é a decisão. A ideia básica dela é executar um comando se uma condição for verdadeira, ou executar um outro comando, né, se essa condição for falsa. E aí, em termos gráficos, para visualizar melhor, a ideia é a seguinte: o
programa está andando até aqui, teve algumas coisas antes, a gente não sabe quais são, não importa. Aí chegou numa condição. O que é uma condição? Uma condição, por exemplo, poderia ser se um número, uma variável, é maior do que 10. Ok? Se o menor do que 10, alguma coisa assim, que tem um resultado só, ou falso ou verdadeiro. Isso é a ideia geral de condição. Então, se essa condição for falsa, ele executa o comando 2. E se for verdadeira, executa o comando 1. Aí, tendo executado ou um ou outro dos comandos, conforme a condição seja verdadeira ou falsa, vai para frente para procurar outros comandos, tá? Aí uma coisa importante, né, é que decisão é um termo meio teórico. Na prática, as pessoas chamavam de se então, se não, né? E aí, em inglês, if then else. Por que eu estou falando em inglês? Um pouquinho, né, pelo menos. A ideia é que, como os computadores foram inventados em países de língua inglesa, quer dizer, a Inglaterra e os Estados Unidos, é inevitável usar o inglês quando vai falar de coisas de computação, tá? As linguagens de programação são escritas em inglês, muitos dos fabricantes estão nesses países de língua inglesa ou então em países tipo a China, onde o jeito deles se comunicarem acaba sendo em inglês. Então vamos perder o medo de mexer um pouquinho com o inglês, tá? E de qualquer modo o inglês de informática é bem limitado, tal, né? Dá para aprender rapidinho e ainda tem o contexto todo, né? Então, como eu falei, antigamente se dizia if then else e se então, se não, mas hoje em dia se fala mais resumidamente, né? Se não ou if else. Bom, aqui está a estrutura de repetição. Olha só, olhando esse desenho fica facinho de entender. Então eu venho aqui, tem uma condição, a gente já explicou o que é condição, né? Se ela for verdadeira, eu executo o comando 1. Beleza, aí eu volto para testar de novo. Ela é verdadeira? Executo de novo o comando 1 e vou executando naturalmente até ela ser falsa. Aí eu vou embora, vou para o próximo conjunto de comandos. Aí vamos pensar agora, não tão graficamente, né? Pensar verbalmente. Então, se a condição for verdadeira, eu vou executar esse comando 1. Aí eu tento novamente verificar a condição. Se ela é verdadeira, executo outra vez o comando 1. Aí continuo a tentar, quer dizer, fico tentando executando o comando, voltando tal, né? E aqui vem a palavra-chave nesse caso, que é enquanto, tá? Ou seja, enquanto a condição for verdadeira, eu fico rodando naquele circuito. Agora, quando ela não for verdadeira, eu vou para o próximo comando. Naturalmente, esse negócio dela não ser verdadeira pode acontecer na primeira vez. Eu vim aqui, testei, não é verdadeira, então vou embora. Tá? Bom, e aí, em termos de fala, né, de escrever, enfim, em termos verbais, esse comando em português é chamado de enquanto faça, porque quer dizer, enquanto a condição for verdadeira, faça, execute, etc., aquele comando. Aí em inglês também se diz, ou se dizia, na verdade, né, while do, né, while, enquanto do, faça, né, fazer. E aí naturalmente hoje em dia o pessoal fala menos, então fala só enquanto ou while, tá? Bom, então vamos ver agora alguns exemplos. Isso aqui é aquele programinha que foi feito comentado no vídeo anterior, né? Que é um programa que mexe com formatação, tá? Aqui está uma lista, tá? O valor de uma lista. Aqui esse mesmo valor é jogado dentro da variável myList. Aí eu venho aqui e imprimo esse negócio. Então vamos para fazer a coisa funcionar, vamos abrir aqui o nosso executor aqui, nosso ambientezinho, tá? Então quando eu entro nessa linha Replit Languages Python 3, ele já coloca um negocinho para mim, que é considerado o programa mais básico. Aí quando a gente começa a aprender a programar, a gente escreve esse tal de Hello World, tá? Olá mundo, tá? E naturalmente já dá para saber, né? Ele vem aqui e escreve alguma coisa, a palavra Hello World. Mas a gente não vai usar isso, vamos apagar esse negócio. Tá apagando, tá? E aqui dá até para apagar essa coisinha. Vamos começar com a tela vazia. Então aqui a gente vai vir
vamos pegar aquele programinha que apareceu na apresentação, ok? Então vou vir aqui e jogo, dou copy paste nesse lugar aqui, ok? Então venho, Ctrl V, joguei aqui e agora vou executar. Bom, aí só para relembrar, essa linha não gerou nada, aqui é a saída do programa, tá? Essa linha aqui não gerou nada, porque não tem nenhum comando de impressão. Essa daqui também não gerou, agora essa primeira linha gerou esse negócio aqui, que é o conteúdo da variável mylist. Agora, essa linha, como a palavra mylist foi colocada entre aspas, ela apareceu lá, literalmente, ok? Essa segunda linha, além do mylist entre aspas, teve dentro das aspas, um mylist entre chaves. Aí o que aconteceu? Apareceu mylist normal e o mylist entre chaves. Agora, quando eu coloquei o prefixo F, aí apareceu esse outro cara aqui. O que apareceu? O nome mylist, literalmente, e aí o conteúdo. Ele foi olhar e olhou a variável. Se a gente prestar atenção, nessa vez que a gente colocou o F, a corzinha do mylist mudou. Então, quando a gente colocou o F, em vez de mostrar mylist só, ele mostrou o conteúdo da variável, tá? Ok, então deixa para lá, isso aí já é só uma recapitulação. Vamos ver as coisas novas dessa conversa aqui. Então a gente vai vir aqui, ok? Vamos apagar o que tinha, né? A gente vem aqui, pá, apaga, vem aqui, apaga e vamos colocar a coisinha nova. Tá, então o que é isso aqui? É uma outra sequência de comandos. Tem a variável count, né? Como eu falei, não tem jeito de evitar usar inglês, tá? A coisa mais típica do mundo é um programa aqui escrito por brasileiros em português com um monte de variáveis, um monte de coisas em inglês. Que algumas coisas em inglês são mais facinho, mais curtinha, outras já vêm de graça na linguagem e outras ainda a gente consegue escrever sem acentuação, fica mais claro em inglês, tá? Então aqui está count, que é contagem, né? Contador, alguma coisa assim. Aqui está cost, que é custo, e aqui está um nome, tá? Bom, a contagem naturalmente é um número inteiro. Não dá para falar que fez meia vez, né? Ou fez uma vez ou fez duas, tá? Não tem meia. E o custo, ao contrário, já é o número quebradinho, tá? Então aqui, ó, tem uma técnica do pessoal de marketing, eles nunca colocam 11, eles acham que se colocar 11 o pessoal vai falar, nossa, tá caro. Aí coloca R$10,99, a pessoa fala, ah, não tá tão caro. Mas é uma brincadeira do pessoal de marketing e aparentemente dá certo. Aí o que vai acontecer se eu rodar esse programa, tá? Esse pedacinho de programa? O que vai acontecer? Aconteceu alguma coisa aqui, mas é secreta. A gente não fica sabendo. Quem está rodando o programa só não fica sabendo. Fica com a impressão que o programa não fez nada. É onde o cliente fala, pô, mas esse programa não faz nada. Ele está fazendo um monte de coisas internamente e não está demonstrando. Então agora vamos finalmente demonstrar, né? Então vou colocar mais um pedacinho de programa, tá? Esse programa aqui está disponível na área no repositório Python Study lá, que a gente já vai comentar. Tá? Então vamos vir para cá. Vamos colocar esse pedacinho novo de programa. O que tem agora? Um monte de prints, tá? Então vamos rodar. Ah, finalmente apareceu alguma coisa. Então o que aconteceu? Aqui está entre aspas, count, cost e name, né? E aqui o que apareceu? O que estava entre aspas, chamado literal. Aí agora aqui apareceu as mesmas coisas, só que os nomes das variáveis estão entre chaves. E o que aconteceu? Só apareceu o nome das variáveis entre chaves. Agora, quando eu coloquei o prefixo F, tá, de formatar, alguma coisa assim, apareceu, veja só que mudou a cor, agora está branco, não está mais laranja ou marronzinho, sei lá, como antes, né? Aí significa que ele está consultando o conteúdo das variáveis, tá? Por isso que apareceu aqui, em vez do, olha só, na linha de cima apareceu count, aí agora aqui apareceu 0, ou seja, quando eu coloquei o F, ele procurou o conteúdo das variáveis e mostrou aqui, tá?
Então aqui eu fico sabendo qual que é o conteúdo das variáveis. Beleza? Então agora aqui já foi sequência, já cansamos de ver sequência. Agora vamos ver outra coisa. Tá? Então aqui vamos ver, seguindo a ordem que a gente está seguindo, vamos ver agora uma decisão. Tá? Então a gente vem aqui, tá? Copiei onde ninguém está vendo e venho aqui, coloco uma decisãozinha. Tá? E aí naturalmente eu estou usando as variáveis que eu já defini. Aí eu vim aqui, ó, o que está escrito aqui? Ó, lembra? If é se e else é se não. Então ele está perguntando assim, se o cost for igual a zero, tá? Agora lembra, ó, uma coisa é comparação, são dois iguais. Outra coisa é atribuição, um igual só, tá? Então aqui eu estou, para comparar com zero, eu estou colocando dois iguais, beleza? Então o que está escrito aqui? Se o cost for igual a zero, imprima o produto gratuito, ou seja, está de graça esse negócio, o custo é zero. Caso contrário, eu vou imprimir o custo. Naturalmente, no meu caso aqui, ó, o cost é R$10,99. Então, o que eu espero que apareça? Custo e aí o valor desse tal de custo. Vamos ver se é isso. Se acontece isso. Ó, beleza, ó, tá vendo? Apareceu lá R$10,99. Deixa eu só fazer uma mudança aqui, só para mostrar o que aconteceria com o custo igual a 00. Tá? Lembrando que custo é uma variável quebradinha, então precisa do ponto zero, mas ele sabe se virar quando é variável inteira. Então vamos ver, rodar. Aí agora o que ele falou, ó, olha só, ele falou nessa execução do programa que o produto é gratuito, beleza? Então vamos deixar no R$10,99 só para ficar igual o que está lá no... Tá, agora rodou aqui de novo, né? Naturalmente ele escreveu tudo que tinha antes porque eu deixei no programa. Tá, então agora vimos a decisão, uma primeira abordagem, claro, a gente vai ver muito mais disso, essa estrutura é importante, mas para ter o gostinho, já deu para ter o gostinho. Então vamos ver agora a estrutura de repetição. Tá? Então vamos lá. Então vamos ver uma estrutura de repetição. Então vamos vir aqui, tá? Já está ocupando a tela, minha tela é pequenininha. Então vamos vir aqui. Então o que tem de novo agora? Ó, eu escrevi assim: enquanto, né? While, lembra? While quer dizer enquanto. Enquanto o count for menor do que 10, né? Menor é escrito desse jeito, não tem nenhuma diferença, tá? Menor do que 10, eu vou imprimir passo e o valor da variável, e aí vou incrementar 1, tá? Aí de novo, bom, então o count começou com 0, ok? Aí ele vem aqui, o count é menor do que 10? É, claro, aí imprime, né? Ó, aqui tem dois comandos. Bom, é uma história que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas a ideia básica é que do mesmo jeito que a sequência funciona para um comando, dois comandos também são uma sequência. Então o que tem dentro do while não é na verdade um comando só, é possivelmente um conjunto de comandos, né, que chama comando composto, mas a gente chega lá, calma, tá? Então eu venho aqui, while, então eu primeiro imprimo e depois incremento. Naturalmente, se eu não incrementasse, ia acontecer um probleminha, ele vinha aqui e ficaria rodando infinitamente. Depois a gente pode brincar um pouquinho com isso, mas então vamos rodar esse programa. Ok, vem aqui, aí o que aconteceu? Ele imprimiu 0, porque na primeira vez que rodou era 0. Aí ele incrementou 1, voltou, perguntou, 1 é menor do que 10? Claro. Aí imprimiu passo 1, aí incrementou passo 2, e assim foi indo até 9. Quando chegou em 9, ele imprimiu 9, aí naturalmente ele incrementou de 1, virou 10, aí perguntou, 10 é menor do que 10? Aí falou não, então saiu. Aí saiu do loop e aí imprimiu essa última linha, valor final 10. Tá? Bom, tem mais coisas para a gente fazer, mas a gente
vai seguir essa metodologia de mostrar um pouquinho de cada vez para não ficar muita informação, né? Então, essa foi a ideia até aqui. Essa é a primeira apresentação dessas estruturas. Naturalmente a gente vai repetir isso bastante, mas o que é importante é que a gente já pode considerar que tem agora o alicerce completo para criar programas, tá? É só o alicerce, não é o prédio inteiro, quer dizer, ainda não é programa. A gente ainda não virou engenheiro civil, ou nem mesmo mestre de obras, nem pedreiro sênior, nem nada. A gente só está começando, mas já tem o alicerce, já dá para construir um prédio se a gente continuar persistindo, tá? Bom, e aí voltando para nossa apresentação, tá? Aí tá na apresentação tá tudinho tal, com comentário, né? Aqui tá o programa 3, tá? Etc. E na apresentação tá a explicação de onde estão as coisas, tá? Para manipular o repositório, já foi visto no vídeo anterior, que vai estar nas referências. E aqui está o lugar, infelizmente só em inglês, eu ainda não tive tempo de traduzir, ou ninguém traduziu, que é aquela história lá da demonstração que todos os programas podem ser criados a partir dessas 3 estruturas, tá? Bom, então é isso por enquanto. Se gostou do conteúdo, por favor, dê um like. Se quiser continuar vendo outras coisas sobre aprendizado de programação e aprendizado de Python, por favor, assine o canal, que aí você vai acompanhar esses próximos vídeos. Muito obrigado e até breve.